Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo da Minha Vida. E hoje a gente vai falar de crescimento de cabelo. E não dá pra falar de crescimento de cabelo sem falar de Makeup Hair Max, que é a primeira marca que vem à mente das pessoas quando a gente fala sobre ajudar crescimento do cabelo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre aquelas superstições em volta do que faz o cabelo crescer ou cair, se lavar o cabelo todo dia faz ele cair, se cortar as pontas ajuda a crescer, se cortar na lua minguante, se é verdade que ele não cresce. E para fazer todas essas perguntas, eu tenho aqui uma especialista, a doutora Fernanda Bombonati, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Jamília. É um prazer estar aqui e ser a caçadora de mitos aqui da tarde. Temos aqui também Ismael Salles, que é gerente de excelência trade de Makeup. Muito bem-vindo. Muito obrigado, prazerzão estar aqui, inclusive representando essa marca gigantesca que é a Makeup. Obrigado. Então vamos começar falando sobre quebra de cabelo. Fernanda, quais são os principais fatores que fazem nosso cabelo quebrar? E aí ele não fica grande, né? Quebra. Então, Jamília, a gente precisa entender que quando a gente fala de quebra de cabelo, a gente está falando de fatores externos. Enquanto a queda do cabelo é fatores internos, a quebra são fatores externos. Quando a gente fala de fator externo, a gente vai falar como a gente trata o nosso cabelo. Então, assim, o que é o tratar? O shampoo que você usa, se você hidrata seu cabelo, né? Porque a gente tem aquela questão de entender se o cabelo ele é mais liso, geralmente tem uma tendência, não é sempre, mas geralmente tem uma tendência a ser mais oleoso. Quando o cabelo é mais crespo, ondulado, ele tende a ser mais seco. Então, você está usando o shampoo e o condicionador, a máscara adequado para o seu tipo de cabelo? Você está hidratando o seu cabelo? E aí a gente fala de química, nós estamos falando de alisamento, nós estamos falando de tintura. Ainda mais quando faz tudo junto, né? E nós estamos falando do terceiro item junto, que é a questão dos agressivos térmicos, né? Que é chapinha, secador, babyliss e é o que a gente ia falar, tudo junto. Às vezes faz o babyliss diariamente, seca com o secador, usa tinta, alisa e ainda não hidrata. Então aí você potencializou tudo que faz o cabelo quebrar. Aí vai quebrar mesmo, né? E o que faz esse fio quebrar? O que acontece para ele quebrar? Tecnicamente. Ele tem um rompimento da haste do cabelo, né? A gente tem, o cabelo é classificado, né? Do bulbo, é a raiz onde a gente tem o crescimento dele, e a haste que é o comprimento, né? Então, quando você tem esses agressores, ele vai se ressecando até realmente ocorrer a quebra do cabelo. Entendi. Então, se esse processo já está acontecendo, se meu cabelo já está opaco, sem viço, quebrando muito, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Na verdade, a gente precisa entender qual o seu hábito, né? Então, quando a gente fala de quebra, o que você está fazendo para que esse hábito ocorra? Então, o primeiro que a gente sempre fala, que é o dia a dia nosso, que é o quê? A lavagem do cabelo, né? Boa, esse é o primeiro mito que a gente separou aqui. Lavar o cabelo todo dia impede ele de crescer? Ajuda ele a crescer? A gente tem que lavar dia sim, dia não? A lavagem em si não tem qualquer relação com o crescimento do cabelo e com a quebra do cabelo. A lavagem. Então, o que determina quantas vezes você vai lavar seu cabelo? A oleosidade que você tem e o quanto você se sente confortável em estar com ele não lavado. Mas aí que tem um detalhe, na lavagem tem alguns fatores que influenciam, como por exemplo a temperatura da água. Então, se você tem o hábito de lavar o cabelo muito quente, ele pode sim abrir as cutículas do cabelo e isso favorecer a queda do cabelo. E tem um outro hábito que às vezes os pacientes, é um hábito simples, mas que junto com a lavagem quente do cabelo, no final, quando você acaba o banho, atritar e esfregar Toalha, a né? toalha no cabelo. Então, Todo o mundo atrito faz isso, aumenta essa queda junto com água quente. O ato de lavar em si não tem problema, mas se você lavar com água quente e atritar o cabelo, pode ajudar a quebrar. Conta pra gente, Ismael, aquele segredinho pra hora de lavar o cabelo. Tem Ajudar muita o cabelo coisa a crescer, boa. não prejudicar. Poxa, lógico, tem muita coisa boa, principalmente quando a gente fala de lavar cabelo, né? Existe já, de cara, eu começo sempre com uma dica super importante, que a gente fala muito em hidratação. A ideia de hidratação aqui é a gente mostrar sempre um cabelo sedoso, com brilho. E a gente esquece da nutrição desse fio de dentro para fora. Então, a gente conseguir levar uma hidratação para esse fio, já na lavagem desse fio, já vai fazer uma diferença gigantesca. E Makeup Hair Max, por exemplo, a gente tem uma linha de shampoo e loção.
O shampoo de Make-up Hair Max, ele tem alguns ativos que não são só para lavar. A gente fala em lavar, já dá a impressão de só limpar, né? E no processo de lavar, você já vai trabalhando esses ativos para fortalecer o fio, para entregar essa vitamina, esse mineral que ele precisa já nessa haste que a doutora comentou, para fortalecer esse fio já na lavagem do fio. E uma super dica inicial é que é uma delícia quando a gente vai lavar cabelo, que a gente põe a unha no couro cabeludo e faz aquela cosquinha. Né? Uma coceirinha. Cara, cosquinha. Mas não, gente, isso não nos pertence. Porque a unha, ela machuca o nosso couro cabeludo. E ele é sensível. Então, usa a ponta dos dedos, massageia o fio, cuida de você. A gente já falou isso sobre esse autocuidado. Então, cuida, aplica, pega o Make-up Hair Max, umedeceu o fio, aplica o Make-up Hair Max, massageia com a ponta dos dedos, enxágua, repete a operação, termina o banho e aí sim enxágua o fio. Mas já estará entregando para esse fio algumas vitaminas e minerais e um ativo que eu preciso comentar, que é o Copexil Aqua. Isso. Esse é um ativo tão sensacional, ele tem estudo comprovado de eficácia, inclusive, para um tipo de queda capilar que é a alopécia androgenética, que é super interessante de como funciona a alopécia androgenética e muito comum, mais comum em homens, mas também acomete as mulheres. E é onde fica aquele telhadinho, sabe? Que começa a aparecer atrás. O fundinho. Pois é, em homem normalmente aqui na frente. E aí esse ativo ele vai agir exatamente na enzima, que é a 5-alfa-redutase, que aí a doutora pode entrar até de uma forma mais técnica e explicar de uma forma mais didática de como isso funciona, mas diminuindo a ação dessa 5-alfa-redutase no hormônio que trabalha exatamente esse tipo de alopécia. Então, é um ativo super, hiper importante. A gente já tem ele no shampoo e na loção de Make-up Hair Max. E eu fico super feliz com isso. E só pegando um gancho da questão da Claro. lavagem com shampoo e tudo mais, e que às vezes, assim, o excesso de oleosidade, às vezes o paciente ele tem medo de lavar o cabelo porque vai cair. Então ele fala, doutora, tá caindo muito meu cabelo, então eu tô lavando pouco. Isso é muito comum. Verdade. E aí eu falo, olha, se você lavar uma vez por semana, o seu cabelo vai encontrar outros meios de cair se ele estiver caindo. Então não é só na lavagem que cai. E às vezes o excesso de oleosidade que você fica no cabelo, porque você reduz essa lavagem, ele pode ainda prejudicar a queda. Então essa redução de lavagem, ela nunca é benéfica. E tem outra coisa, tem a ver também com o tipo de cabelo, né? Você falou sobre oleosidade. Tem cabelos que são mais oleosos do que os outros, né? Você falou sobre se sentir confortável com oleosidade. Meu cabelo é crespo, por exemplo. Meu cabelo nunca fica oleoso. É muito difícil eu me incomodar com oleosidade. Eu lavo por costume, enfim. Mas eu sei que meus amigos de cabelo liso... Tem amigos meus que em um dia... Do dia pro outro, eles não conseguem ficar sem lavar. E é personalizar, né? Assim, como que a gente pode comparar, né? A gente tem muitas curvaturas de cabelo, né? Os tipos de cabelo. E como que a gente padroniza isso? Não tem. Exato. Uma pessoa, às vezes, lava uma vez por semana, tá tudo bem, se sente confortável, o couro cabeludo não coça, não cai. E a outra precisa lavar diariamente. Então, assim, não são comparáveis. A gente tem que individualizar e entender o cabelo que tem, né? Exato, né? Todas as belezas importam, cada um tem que entender a sua, né? E o equilíbrio dessa produção de sebo é fundamental. Vamos falar aqui de outro mito, mais um mito. O mito das pontinhas, de cortar as pontinhas. Sempre ouvi isso, que tem que cortar as pontas, senão o cabelo não cresce. Trago de novo minha experiência como mulher negra com cabelo crespo. Eu não corto minhas pontas sempre, porque meu cabelo tem essa dificuldade de crescer, enfim. E eu não sinto essa necessidade de cortar as pontas sempre. Mas aí você vai me dizer agora se eu estou errada. E aí? Na verdade, quando a gente fala de cortar as pontas, porque a gente tem que entender que o cabelo cresce da raiz, né? Você cortar a ponta não tem nenhuma relação com o crescimento do cabelo. O que a gente entende é que quando você corta a ponta, você diminui a possibilidade de raiz dupla, né? De raiz dupla não, de ponta dupla. Você diminui a possibilidade de quebra, porque aquele cabelo às vezes realmente está mais ressecado, porque está mais tempo com você. Então assim, você melhora a questão da quebra, mas não estimula o crescimento.
Porque além o mito é, cortou a ponta, ele cresce mais. E esse mito não existe. A verdade sobre essa fala é, cortou a ponta, você vai dar uma qualidade, um equilíbrio ali no teu cabelo, aí sim, mas não ao crescimento. Então ele quebra menos. E aí a pessoa pode perceber que ele tá crescendo mais porque tá quebrando menos. Entendi. Nosso terceiro mito aqui, ou verdade, porque a gente não tem só mitos aqui, a gente também tem verdades. Ansiedade e estresse realmente causam queda capilar? A ansiedade sempre causa, ela sempre é um agravante do que a gente tenha de base. Então, a gente tem, de repente, uma genética que ela é piorada ou desencadeada com a questão do nosso estresse. Inclusive, existe uma doença específica que chama tricotilomania, é um nome difícil, mas existe o paciente que ele é tão estressado, tão nervoso com o estresse, né, que ele sem ter a consciência disso, acaba arrancando o cabelo. Nossa. É como um hábito mesmo. Você tá ali fazendo o teu trabalho, ou compenetrado numa reunião, e começa a puxar o cabelo e arrancar, e aí ele vai quebrando mesmo, né? Então, assim, o estresse, ele em si faz uma redução do crescimento, e existem doenças específicas que você arranca o cabelo. Olha, mais um mito, que esse aqui particularmente eu acho muito engraçado, que tem a ver também com bebês, tem a ver com vermes, mas também tem a ver com cabelo. A fase da lua. Legal. Dizem que se você corta na lua nova, impede de crescer. Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Né? Eu falo que as fases da lua elas só interferem nas marés, nas tábuas da maré. Isso é verdade. Isso é com certeza comprovado, mas no cabelo a gente não tem essa relação. Não tem nem como explicar qual é de onde a gente tirou essa associação, porque realmente não tem nada, é um assunto de astrologia e não de cabelo. Maravilhoso, né? Eles tiram umas ideias que eu acho o máximo. Sensacional. Essa aqui também é muito boa. Escovar o cabelo 100 vezes antes de dormir. Já vi em novela, as pessoas fazendo isso, para o cabelo crescer mais e quebrar menos. Faz algum sentido? Não, faz. Aliás, faz o contrário. Esse, na verdade, é um mito e esse precisa ser enfatizado porque você escovar o cabelo 100 ou, enfim, muitas vezes, você vai aumentar o atrito e você pode piorar a queda, né? E que hoje, acabou que hoje, agora tá até essa moda terminando, mas não sei se você lembra da modinha, acho que talvez 6 meses atrás, sobre dormir com touca de cetim, dormir com, né? Isso tem uma relação, porque o cetim, ele acaba diminuindo, isso é realmente a verdade. Exato. Cacheadas, amam. Não só dormir de touca de cetim, mas a própria fronha do travesseiro ser de cetim. Você diminui o atrito, né? E aí você dá menos frizz durante o dia. Então isso tem um sentido, principalmente em pacientes cacheados. Mas então vai contra essa questão de você pentear. E você vai estar atritando e piorando a possibilidade de quebra. Eu já fiquei imaginando o aumento do estresse. Eu tenho que correr porque eu tenho que passar 100 vezes a escova no cabelo. E tem tempo pra isso, né? Tem tempo. Agora a gente vai fazer aqui um jogo rápido de mitos e verdades. Amo essa parte. E aí você me diz se faz sentido, se é mito ou se é verdade. Tomar banho quente pode quebrar os fios? Verdade, né? A gente falou que a temperatura da água influencia na abertura da cutícula e aí pode sim quebrar. Usar chapéu, gorro, tiara, pode quebrar os fios? Mito ou verdade? Mito, tá? Sério? O boné fala muito não sobre não aumenta a queda. O que a gente pode ter é o seguinte, se você abafar seu couro cabeludo com um chapéu e um boné num dia de calor, ele pode suar mais. E se você tiver uma tendência, por exemplo, a uma caspa, uma dermatite seborreica, pode piorar um quadro inflamatório, mas isso não é diferente de queda. Você pode piorar doenças do couro cabeludo, mas não necessariamente aumentar a queda. Ah, entendi. E prender o cabelo bem apertado, assim, sabe aquele rabo de cavalo que puxa aqui, assim? Aquilo até japonesa. Quebra o cabelo, aquilo. Isso é uma verdade, né? A gente sabe que é chamada de alopecia de tração. Tanto o ato de você diariamente prender o cabelo mesmo com um penteado, né, com um rabo de cavalo mais preso, ou até mesmo tranças, né, de penteados afro, ou um próprio mega hair. Às vezes a transista aperta muito aqui, Eu sempre falo da questão da gente pensar no peso do cabelo. Então, se você tem um folículo que ele tem um peso, ele nasceu para carregar aquele peso de cabelo, você gruda 3. Então, você triplica o que o cabelo precisa, né, aguentar de peso, e aí isso cronicamente. Então, essas questões do mega hair, eu sempre oriento. Eu não acho que a gente tem que proibir, mas tem que ser uma coisa assim, com muito equilíbrio. Você usa, tira um tempo, vê como tá o seu cabelo, pra gente ver o quanto isso vai interferir na questão da quebra do cabelo, né?
Outro mito ou verdade? Cortar o cabelo. Ah, meu cabelo tá muito ruim, vou raspar pra ele crescer melhor. Não. Mito ou verdade? Totalmente mito. A gente não tem essa comprovação de que raspando ele cresce melhor. O que às vezes acontece é que num primeiro momento, por exemplo, em pacientes que fazem quimioterapia, que perdem o cabelo, na sequência, a primeira leva de cabelo que cresce vem depois, às vezes vem com uma ondulação diferente, uma característica diferente, mas esse crescimento, essa característica é momentânea. Num segundo ou num terceiro ciclo de crescimento, ele já vem muito parecido com o que ele sempre foi. Essa aqui é boa. Mito ou verdade? É impossível ter um cabelo com química e que seja saudável? Eu acho que isso é mito. Você pode sim ter um cabelo com química saudável, né? Eu acho que é buscar o equilíbrio, como eu estava falando da hidratação, da questão do hábito de como você trata o seu cabelo no dia a dia, como você lava. Eu acho que é possível sim. E aqui, o último mito ou verdade? A alimentação influencia na saúde dos fios. Mito ou verdade? Totalmente. A gente brinca que, assim, nós, é diferente, por exemplo, do restante dos mamíferos, né? Os mamíferos, eles têm datas específicas de troca de pelo, por exemplo. O mamífero, nós, como mamíferos, a gente não tem uma troca específica, a gente vai fazendo essa troca durante todo o ano. Então, isso influencia o que você come, né? O seu hábito de vida, o seu estresse sobre ele. Então, isso, de todo o alimento que você está consumindo, isso vai fazer o seu cabelo cair ou não. Na nossa evolução, o corpo ele entende que o cabelo e os anexos, né, por exemplo, o cabelo e as unhas, eles não são importantes para a gente sobreviver. Então, se você tá com uma privação de um alimento, isso não tem relação com o peso, é privação de nutriente. Sim. Ele vai, o que você comer, o que você consumir de qualidade vai ser originado para o teu pulmão, para o teu fígado, para o teu coração, e o cabelo vai ser esquecido, né? Por isso que essa suplementação é importante. Às vezes a pessoa, lógico que ela tem que é dermatologista, mas às vezes ela precisa ir a um nutricionista. Exatamente. Depois de fazer os exames, depois de identificar as necessidades que ela tem, às vezes ela precisa ir a um nutricionista para fazer o cabelo crescer, né? E aqui eu ressalto, Jamile, que não é só a questão de peso, é a qualidade da comida. Porque às vezes você tá com o peso ok, tá, o seu IMC tá dentro da normalidade, mas você não tá comendo certo. E aí, obviamente, nada melhor do que uma nutricionista para ali orientar e adequar ao que você consegue consumir dentro do perfil da sua vida, né? E falando disso, falando de alimentação e nutrientes, eu acho que entra muito a questão da suplementação, né, Ismael? O que você pode trazer de novidade boa pra gente? E make-up, né? A gente fala em coisa boa, de suplementação para fios, para cabelo, em make-up. Até por conta de tantos estudos de comprovação de eficácia. E make-up Hair Max, inclusive, tem aí uma formulação exclusiva com biotina, cromo, selênio, zinco, colágeno hidrolisado, cisteína, L-cistina. Tudo isso são vitaminas, minerais e aminoácidos que entregam para o nosso fio exatamente o que a gente precisa, dentro da proporção de cada um deles, atendendo a necessidade diária de 100% por dia. Isso eu tenho nas cápsulas, né, com tratamento de dentro para fora. É muito importante, né, o tratamento de dentro para fora. Às vezes a pessoa não está nem fazendo nada no cabelo, ela não está usando fontes térmicas, ela não está usando química, mas o cabelo tá quebrando, tá fraco. Exato. E aí pode Tá opaco, sem vida, né? pode entrar essa questão que você falou de tá faltando nutriente e essa não é a prioridade do nosso corpo, Exatamente. né? Tá Então suplementar, para as outras áreas. então usar creme, às vezes usar coisas não vai ser a resposta, né? Às vezes a resposta tá em nutrir de dentro para fora. De dentro para fora. Eu sempre acredito na combinação in e Ah, out, né? perfeito, Então, assim, o que doutora. você faz por fora, você faz por dentro também, né? As pessoas Então, esquecem muito da parte de dentro, né? Exato. A gente procura máscara, a gente procura vários produtos para dar um jeito por fora. às vezes, quando eu falo, por exemplo, de hidratação, não só de cabelo, mas de rosto também, eu sempre falo pro paciente, você tá bebendo água? E o paciente me vira com um rosto meio assim, como assim tá bebendo água? É o básico. Então, às vezes, o paciente nem se hidratar tá, e aí ele quer um cabelo hidratado. Às vezes não tem nem um consumo hídrico de água Como diário assim? bom, né? É Né? verdade. Não chegaria nunca a hidratação. E as cápsulas, assim, e Make-up Hair Max vem com uma revolução de 3 etapas, de 3 indicações. Então a gente tem as cápsulas, que agem de dentro para fora, o shampoo e a loção. Eu já falei um pouquinho do shampoo aqui, falando de um ativo especial, mas também tem vitaminas e minerais
que auxiliam aí no equilíbrio dessa produção de sebo, que vai limpar o couro cabeludo, que vai fortalecer esses fios. E a loção também. Falei da aplicação do shampoo e a loção é uma super dica. Ele deve ser aplicado no cabelo seco. Loção você aplica na raiz? Na raiz, direto na raiz. Tratamento mesmo. É um tratamento completíssimo. Então tem as cápsulas de dentro para fora, a loção que vai fazer toda a higienização e já vai cuidar, levando todas as vitaminas, minerais e nutrientes. E a loção com os fios secos. Então abriu, onde você está percebendo que você está com mais queda? Abre, vai no couro cabeludo, ele tem um bico prolongador sensacional. Então, eu fiz a escova. Eu tenho um topete, não sei se vocês repararam, mas eu tenho um topetinho bem básico. Eu seco ele o tempo todo e tal. Então, a gente tem poxa, se eu molhar, ele vai cair. Então, é super tranquilo, porque eu abro, eu vou até o couro cabeludo, ele tem esse bico, aplico e só massageio. Isso é importante falar da questão de loção, de tratamento com loção, porque às vezes o paciente tem o erro, para nós, obviamente, é óbvio, né? Mas assim, isso precisa ser falado para o paciente na consulta quando fala em loção, que não é tratamento de comprimento, é tratamento de raiz. Então, às vezes, não é raro acontecer de faltar essa orientação e o paciente chegar e falar, não, doutora, já passei em outro lugar, me pediram para passar a loção, mas eu não vi efeito. E aí eu faço a pergunta básica, como é que você está usando? Eu passo no cabelo. E aí, as pessoas não estão muito acostumadas com esse tratamento, né? Acho que máscara é uma coisa que tá todo mundo acostumado, mas loção é uma coisa meio diferente, exatamente, né? E é um tratamento que vai lá na fonte, né? Vai direto na fonte, e aí massageia com a ponta dos dedos, como eu comentei, não vai com a unha, vai com a ponta dos dedos, massageia e deixa secar, você não vai precisar enxaguar. 2 a 3 vezes por dia, vai perceber que já vai melhorar, e o máximo, que agora eu acho incrível, né? A gente tem, como eu comentei, toda a nossa linha em make-up, ela tem sofre processos de estudos constantes. Então tem comprovação de eficácia. Científica, cara, tem noção? E o shampoo e a loção tem comprovação científica que combate a queda em até 90,6%. Tem noção do que é isso? Então, assim, ter acesso a um produto que entrega esse resultado, que tem como comprovação científica, de estudo, que entrega um resultado de 90,6%. No combate à queda, além disso, estimula crescimento, fortalece o fio, traz brilho, traz resistência. Poxa, é tudo que a gente precisa. É o cuidado. É o cuidado. E nesse gancho, a importância da gente manter o couro cabeludo bem, né? Porque se você tem, por exemplo, uma caspa, uma dermatite seborreica, quando você vai usar uma loção, acontece muito isso, essa associação. Às vezes o paciente está com queda, mas tem uma dermatite seborreica, uma caspa que não trata. E aí você não consegue dar loção, porque qualquer tratamento que você começa a fazer para queda, irrita. Então, assim, manter... Exatamente. Então, manter o couro cabeludo saudável é importante, porque se você precisar também, né, estimular o crescimento, você não vai ter essa irritação, né? Perfeito. Então é a combinação perfeita, cápsula, shampoo, loção e make-up Hair Max, tá? Eu já tô esperando o meu já. Tá ali já, ó, tá na mão mesmo. Bom, a gente já falou sobre mitos, sobre verdades, trouxemos um monte de informação para vocês. Agora, doutora Fernanda, eu vou te aproveitar aqui e queria que você traçasse como é uma rotina saudável de cuidados com o cabelo, para ele não quebrar e para ele crescer saudável. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Na verdade, se eu fosse estabelecer uma rotina inicial, respeitar qual que é o tipo de oleosidade que seu cabelo tem, né? Então, se você acha que ele é mais oleoso, lavar com mais frequência, que a frequência é o quanto você se sente confortável. Atenção com o tipo de shampoo que você usa para cabelo seco, para cabelo oleoso, isso vale a pena. A questão do condicionador não é um mito que ele não pode ser passado na raiz, realmente ele precisa ser passado só nas pontas, né, do meio do cabelo para baixo, porque senão ele pode piorar a oleosidade, pode dar dermatite seborreica e se ele ficar muito oleoso pode inclusive piorar a queda. Então, máscara você pode usar para hidratar uma vez por semana, tá? Atenção com a temperatura da água.
tá? Não pode ser muito quente, não pode atritar o cabelo, seja penteando 100 vezes, seja com uma toalha. Tem que ter a noção de que se fizer isso, vai estar quebrando. Exatamente. Para desembaraçar, você pode sempre desembaraçar do meio pro final. Embaraçar Isso é debaixo do importante. chuveiro é interessante? Você pode. Não é uma regra, mas também não é uma coisa que vai prejudicar, não. Pode sim, mas isso você vai precisar desembaraçar depois. Então, de repente, acaba sendo mais um trabalho, né? Se você se sentir confortável, achar que ele fica mais fácil, você pode fazer. Mas sempre usar pentes com o espaço entre os dentes mais largo, sempre do meio para baixo. E se você tiver essa necessidade de uma secagem com secador diária ou com muita frequência, usar protetor térmico antes de secar, isso a gente acabou não falando. Mas é importante você usar um protetor para fazer essa secagem. E também outro detalhe é não colocar o secador muito próximo do cabelo, dar uma distância do cabelo para também ajudar um pouco, né? Evitar um pouco essa temperatura que chegue tão alta. Na pele, né? a gente não aguenta, né? Imagina Exatamente. o cabelo. Exatamente. Né? O teste é exatamente isso. O paciente fala, qual é a distância? Eu sempre falo 4 dedos. Mas outra dica é isso. Põe na sua pele. Se você vê que queima, o seu cabelo também tá queimando, né? Então é isso, gente. Vocês estão cheios de dicas agora de como ter uma rotina saudável. E ó, sem acreditar em simpatia, superstição, mitos. A ideia é ter informação sobre o seu cabelo e saber como tratar. E investir em tratamentos que, como o Ismael falou, tem comprovação científica. Perfeito. Então, Makeup Hair Max vai super poder ajudar você se você tá com problema de queda ou quebra de cabelo. Faz esse investimento, cuida de você. E a gente lembra que é sempre fundamental ir no seu médico também. Fernanda trouxe aqui várias dicas direto do consultório dela de dermatologia, mas é importante que você procure o seu especialista para falar do seu caso especificamente. E esse foi mais um Bate-Papo Minha Vida. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos cheios de informação para ter um cabelo forte e saudável. Obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. E se você quiser ficar mais por dentro sobre como cuidar do seu cabelo, como evitar a queda, como evitar a quebra, entra no nosso site, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Tá cheio de conteúdo lá para vocês. Muito obrigada e tchau, tchau. Obrigado.